In the depths of the earth, beneath the silence of stone and water, something unexpected happens. We find each other. Friendship down here isn't loud. It's built in glances, trust, and shared air. In these places where life holds its breath, we rely on more than skill. We rely on each other. Some bonds survive beyond time, beyond presence, beyond life. Some are carved into the stone forever. Em 1986 eu vi um pôster da SBE com um cara descendo o rapel aqui nos Brejões e eu fiquei muito impressionado. Eu estava começando a escalada e também a espeleologia e esse lugar me marcou muito. Sem dúvida, Brejões está na lista de qualquer espeleólogo como uma das cavernas mais sensacionais do Brasil. Galerias que facilmente passam de 40, 50 metros de altura, 40, 50 metros de largura. As entradas todas têm mais de 100 metros de altura. A entrada principal dela é uma coisa cinematográfica, né? Difícil você encontrar outra. Em Brejões é uma gruta impactante. Brejões é uma caverna icônica, sim. Todo mundo, desde a minha geração anterior, tem Brejões com aquela foto clássica que foi lançada num congresso lá, o cara no portal fazendo um rapel, um neguinho pequenininho assim. Sempre teve no imaginário, né? Então quando eu tive o convite para fazer um trabalho lá, eu surtei. Muita gente que tem bastante conhecimento de geologia, de espeleologia, acredita que existe uma conexão subaquática lá nos Brejões. Ezio Rubioli, Alexandre Lobo, que são pessoas realmente tarimbadas na espeleologia, inclusive citaram isso num recente livro que escreveram aí, Cavernas, né? Atlas do Brasil Subterrâneo. Nos anos 2010, mais ou menos, nós fomos editar um livro sobre as grandes cavernas do Brasil. E então nós resolvemos incluir algumas grutas que são importantes, uma nova topografia, e entre elas Brejões. Brejões é uma gruta conhecida desde de 1800 e alguma coisa, porque um dos poucos rios perenes ali naquele interior da Bahia é o Rio Jacaré. O trabalho que o Rio Jacaré teve na formação dela, né? E outras informações que tem ali que estão relacionadas com aquela dinâmica do aquífero, que tem um aquífero carbonático ali, que ainda são pouco conhecidas, né? De fato, essas dimensões, essa sequência de eventos, de materiais que estão guardados ali, um longo tempo, fazem dela única, né? As grandes cavernas do Brasil estão na Chapada Diamantina, uma região muito grande, né? Muito maior do que o estado do Rio de Janeiro. E onde o Karst de Iraquara é uma das províncias espeleológicas mais importantes do Brasil. Aqui perto a gente tem os Brejões, que é uma caverna icônica, inclusive no cenário religioso brasileiro, que tem um pórtico de caverna muito grande, né, de 130 metros, e tem uma esperança de conexão subaquática, porque na conexão terrestre a gente não conseguiu encontrar. Então tem uma esperança de que o Rio Jacaré atravesse essa caverna. Brejões é um dos sistemas que existe ali naquela região de carbonápolis, né, da bacia do Irecê. É uma ocorrência muito específica porque ela está relacionada a um rio que existe há muito tempo, que evoluiu ali de uma forma dinâmica, né, e deixando os traços desse desenvolvimento naquele monumento que é a caverna. É um sistema só, tem Lapa dos Brejões 1, Lapa dos Brejões 2, e agora a conexão está restrita a uma passagem de 500 metros em Linhares, né? Que o Rio Jacaré escavou ali. In early 2021, the newly formed EMB, Espeleo Mergulho Brasil,
is handed the Brejões mission, a technical, symbolic, and unprecedented challenge. And the starting point? Iraquara, Brazil's cave capital. Bom, agora a gente está aqui em Iraquara, centro do estado da Bahia, no Brasil, no nordeste do Brasil. É uma província geológica importantíssima. A quantidade de grandes cavernas turísticas é muito grande e, como é comum no Brasil, nessas regiões que você tem muitas grandes cavernas, você acaba tendo um potencial geológico não explorado muito grande. O trabalho que a gente está fazendo aqui é aumentar, explorar e conhecer melhor cavidades já conhecidas, e nós estamos fazendo o trabalho de estender essa exploração para a parte alagada das cavernas. In the world of cave exploration, there comes a point where footsteps aren't enough. These are the so-called sumps, flooded sections deep within the cave. For some, they mark the end of the line, but for others, that's exactly where the adventure begins. A grande frustração do espeleólogo é quando você bate no sifão, porque um abismo você dá um jeito, se é para escalar você dá um jeito, se é um teto baixo você passa, se precisar até desobstruir você desobstrui, mas quando você encontra o sifão, se você não é um mergulhador de caverna, você para. O Espelho Mergulho Brasil nasceu da gente identificando uma carência na exploração de cavernas. A exploração de cavernas secas, os mapas feitos, eles via de regra têm inúmeros pontos tratados como fim da caverna, que na verdade são sifões nunca mergulhados. Então a gente começou a querer juntar esse nosso desejo de mergulhar, de explorar cavernas alagadas com a espeleologia seca. E então começamos, e esse está sendo a primeira viagem desse projeto, aqui em Iraquara, a fazer esse trabalho de explorar sifões já conhecidos, mas não mergulhados ou não inteiramente explorados. Em janeiro de 2021, desse ano, a gente estava trabalhando num projeto com a World Adventure Society de um circuito nacional de mergulho em cavernas. Então a gente tinha a oportunidade de fazer uma experiência com algumas cavernas e criar um circuito. Para isso, então, a gente começou a bolar uma expedição para vir para as cavernas da Chapada Diamantina, porque fazia muito tempo que ninguém mergulhava de fato aqui. Logo a gente mexeu para que ela acontecesse. Buscar as autorizações com os órgãos, né? A gente conversou bastante com o INEMA ajudou bastante. The mission had been approved. But what followed was more than just diving or exploration. It was a rare encounter, a sharing of experience across generations, across continents, a union of minds brought together to chase a dream. Nisso, o que a gente pensou? Puxa, que bom seria que a gente tivesse duas pessoas que a gente admira muito, né? Que é o Philip e o Patrick. Well, Patrick and I, we always dive together, and basically, so we explore. We travel. We go to Madagascar, Dominica, and in Mexico, all over the place. No, I've never been to Brazil, and it's a country I've always wanted to go to. And this is the first time I'm here. Super cool country, and the caves are massive. It's the biggest, dry cave entrances I've ever seen. For sure, 100% sure, mark my words, we're going to find the mega cave here in Brazil. It's just a matter of time. From the first time I dove through Virgin Cave, I realized that living in 2021 and be the first human being in the history of our planet, in the history of mankind, to be the first to see a specific part or a place on this planet that on top of it looks so absolutely stunning and amazing was a true honor, a true calling. Literally what I consider to be the reason for me to be alive. And doing this with amazing people, the bonds and the friendships that were created, experiencing new cultures and people in their area has been really the biggest gift of my life. Agora a gente chega em Brejões, daqui a 40 quilômetros de terra, de boa estrada de terra. Junho de 2021, a gente sai da Fazenda Pratinha, Iraquara, Bahia, Chapada Diamantina, em direção à APA Veredas Romão Gramacho. E a ideia era procurar a conexão subaquática de Brejões. Opa, tudo bem? Bom dia. Aí, chegamos no Brejões, aí, ó. Vereda Romão Gramacho. Muitos anos esperando esse dia, hein?
depois de quase 4 horas nesse caminho tortuoso, a gente chega na Vila dos Brejões. E a gente vê a boca da caverna e aquela sensação super emocionante, né? De poder ver ao vivo o que 35 anos antes a gente viu numa foto do João Lieve, no pôster. Puxa, que a gente tá aqui agora, é agora. A gente vai fazer, a gente vai encontrar, a gente vai mergulhar aqui. This is the biggest cave I've ever seen. It's pretty big. It doesn't even look real. You can totally climb the No, it wall. looks like it's someone painted that. The team finally reached the village of Brejos, a quiet place, home to just 80 families, isolated but welcoming. É muito bom, maravilhoso. E na comunidade, aqui era muito difícil, muito complicado. Não tinha nada disso aqui. Antes aqui, até para passar carro, era muito difícil. Então a gente teve a consciência que teria que levantar a associação. Através da associação, então os benefícios estão chegando, né? Opa, bom dia, tudo bem? It was the first time our team had set foot here. Sabe a entrada da saída do rio lá? Eu sei. Então, de lá a gente chega com o carro até quando? Não chega. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, mas qual o mais perto que chega o carro? Só chega até aqui. And as they met the locals, conversations began about food, shelter, and the logistics, and about who would help carry the heavy gear. Combina aí com ele. Começou a preparar isso. Não, vocês têm que falar aí o que vocês querem. Hoje, Ah, não vamos cedo, né? sim, para votar. Tem que saber o horário. Não sei. Então a primeira coisa que a gente fez foi o seguinte, precisamos chegar num lugar que é jusante, a saída jusante do rio Jacaré, que o lugar era conhecido pelo nome de Bocaina. Então precisamos chegar nesse lugar Bocaina. Qual foi a primeira coisa que o Sr. Taito falou para nós? Não dá para ir nesse lugar. Não dá para ir de carro? Não dá. Aí eu falei, não, cara, a gente tem que ir nesse lugar, porque que não vamos carregar tudo isso daqui? E era bem longe. Aí a gente colocou os carros que a gente tinha, que eram carros 4x4, e fomos até onde dava. The village disappeared in the rearview mirror as the team ventured deeper into the canyon. Dirt roads turned to sand, then to stone. Dry branches blocked the way, forcing the guides to carve a path with their own hands, inch by inch. Even after hours of driving, they were still far from the point marked on the map. The terrain was brutal, the heat relentless, and the weight of the gear unforgiving. It wasn't just an approach, it was a test, and the mission was just getting started. Cave diving isn't just about courage, it's about carrying weight. Each diver hauls nearly 50 kilos of gear, 2 cylinders, technical harnesses, reels, regulators, lights, dry suits. Every item has a purpose, and every kilo has also to be moved. In this case, into a canyon none of them had ever set foot in before. That's why the team needed help. This wasn't a quick swim, it was a full-scale operation. For the locals, it was their first time seeing gear like this. The weight, the shape, the sheer unfamiliarity of it. And locals have a way of facing the unknown in ways that are nothing short of remarkable. Folgado. Acertado, tem que acertar. Here, improvisation was the smartest solution. Duas pernas? Uma menina tá lá. I mean, at least we can bring it to the entrance, but before we don't know where to bring it, it's like just to carry equipment, Bom demais. Apoiou. Ó. Quero ele voltar para trás. Let's put them to work, yeah.
At least to the entrance. We are sure there is only one entrance that we're going to go into. Bora, gente. A gente tinha um mapa que tinha estudado bastante, feito um trabalho, como a gente chama de escritório, e sabia onde a gente queria chegar, qual o sifão dos diversos sifões que existem dentro da caverna. Acontece que o mapa é uma vista de topo, bidimensional, e tinha uma dificuldade daquele guia que conhecia a caverna de a gente mostrar um mapa onde era o lugar que a gente queria chegar para efetivamente ele ir até lá. The chosen entrance on the map didn't match what they found on the ground. Inside the canyon, the trail was hard to follow. Steep, damp, and treacherous. Hours of walking, carrying heavy gear, with no clear place to stop. The strategy collapsed. Isso aqui, ó, isso aqui é o final da 1. Tem a 2 ainda que nós andamos. Tá ligado. Porque quando ele fala assim, Clarabóia, é esse lugar aqui, ó. Então, mas isso aqui será, ó, então, E eu tava achando que você queria entrar aqui. talvez a gente saia aqui, ó, porque, por exemplo, tá vendo o canyon? É aquela parede do outro lado, Aqui não é né? uma Clarabóia? É uma Clarabóia. Aqui não é outra? Aqui é a entrada. Você quer esse lago aqui? Esse aqui, ó. Então, Então tanto faz entrar por aqui é quanto por facinho, aqui. rapaz. Não, então, mas qual que é melhor? Entrar por aqui ou por lá? Porque, ó, nós vamos andar pra voltar, hein? Pode falar. Você tá vendo esse rio que tem aí? Tem. Ele tem uma hora que ele sai da rocha ali de dentro, né? Uhum. Nós queremos ir depois dele. Esse lado aqui, a entrada chama Brejões 2, Tem. certo? Tem. E do outro lado lá chama Brejões 1. Só que lá dentro tem vários lagos. Nós um queremos ir no lago do Brejões 1, no último. É o que é o seguinte, lá, eu vou lhe explicar direito. Olha, aqui é a entrada. Aqui, ó. Aqui é bolo de noiva. Antes de chegar no bolo de noiva, você, ó. É tudo rio. Tudo rio. Aí você desce direto no rio, passa por dentro da água. E lá tem um poço. Não é dentro da caverna, não é? É lá dentro lá mesmo, dentro, só tá tem bom. esse poço grande. Então tá bom, mas beleza. Lá só tem esse poço Tá bom, grande. ótimo. Por que você não foi no primeiro poço? Porque eu- vinha eu- tirar, vocês querem se encontrar um nadando junto com os Não, outros? não, nada disso, cara. Nós vamos mergulhar dentro dele. Do rio. Dentro do rio. Dentro da caverna. Eu sei. Por quê? Porque. Lá dentro da caverna mesmo. Então, mas ouve só. A caverna, essa aqui que tá aqui de trás, ela não tá conectada com a outra. Não tem Ah conexão. não, aqui é dividido. Então, mas por baixo d'água, talvez ela seja conectada. Então nós queremos vir e conectar as duas. Arrombou. Entendeu? With the initial strategy undone, an improvised decision was made. Patrick and Rodrigo chose to go ahead, just the two of them, with minimal gear. The idea was to cover as much ground as possible inside the cave and try, finally, to find that elusive connection. Vamos analisar os pontos possíveis de mergulho para escolher quais que merecem ser de fato atacados amanhã. Então a gente pegou uma equipe bem pequena, bem rápida, para tentar visitar todos esses pontos agora. E amanhã a gente tem sugestões claras de para onde cada um irá. A pressa é que já são 4 da tarde. A gente quer caminhar pouco tempo de noite. A gente deve ficar na caverna pelo menos 2 horas. So we're gonna bypass a section of dry cave right now. Gonna go back out and then go through another entrance and then have like 200 meters to a pool and then we're gonna power snorkel the pool and see, because that would be the closest point where we could possibly connect the two caves with each other. So that's the plan right now. And then we're gonna come back and it's gonna be night and it's gonna suck. I have no idea, I think like 2 to 3 hours, maybe. Like 1 hour to go be there, half an hour, 40 minutes to play around there and then walk back. While Patrick, Rodrigo, and the main guide moved ahead, the rest of the team stayed behind. With most of the gear still on their backs, they retraced their steps to the cars, under falling light and the weight of a broken plan. Frustration built up in silence. Too much effort, too little progress, and still, no dive had begun. Brejões, difícil. Aquela água. Estamos carregando, transportando equipamento e é uma caminhada boa. E vamos lá, força. On the first day in the field, the cave tested its visitors. Flat maps met a brutal, unforgiving landscape. Even the local guides couldn't fully grasp where the team was trying to go. Frustration set in,
before a single dive had even begun. A hard decision had to be made: retreat and start from scratch. While the main team turned back, still carrying the weight of a failed strategy, two voices moved in silence. Deep inside the cave, Patrick and Rodrigo had gone further, light, fast, and deep, and what they found changed everything. So we basically traversed the entire cave, which, Philip, maybe you should just do. Because it is literally the most insane fuck-off experience of your life, because it's so huge, it's not even... Dude, there's a dissolution sinkhole with a fucking rock in the middle that looks like an alien fucking ship just crashed into Earth. It was a non-stop tripping experience. There's a small river running through it. We dove 4 places. And at the very end, I was already happy. I like one place where I thought this is the most promising to go. And then at the very end, our guide became really tired. He fell like 2-3 times. So like, okay, we were bored. And we had this one last place that was on the way home. We're like, dudes, just everybody stay here. I just want to walk down real quick and have a look. So I went there. Already looks like an Academy Bola when you walk down the slope. I got undressed, I jump in the water, and it's just like a mega fuck off tunnel going south-southwest. So, and then we came out and we realized that you are not there. And now they just told us that you guys brought the equipment to the exact wrong fucking place, because the actual cave that is going is like a leisurely walk of 20 minutes from the place where we sleep. A new day breaking over the ancient mouth of Brejos. From deep inside the cave, the rising sun painted the stone walls gold. The village slowly came to life. Simple homes nestled in the landscape like quiet witnesses to what was about to unfold. The silence gave way to the sound of gear. Cylinders, hoses, lights. This was the first push. Divers focused, loading up. The destination? The main entrance of the cave, a place most had never set foot in. The golden rule is, never give somebody something to carry you wouldn't carry yourself. This wasn't just an entrance. It was the legendary portal from the famous rappel photo. A 130-meter high fracture in the rock. Immense, silent, almost sacred. Down below, the team looked like ants beneath the stone. The cave seemed to wait, cloaked in its own majestic mystery. And as tradition has it, it was time to ask for permission. I'm praying to the gods. Shak is the Mayan god of caves. He's the god of water, but the god of caves. So always I make a prayer to Shak before diving. And so far, it's worked. Shak listens to our prayer, so hopefully today we find the biggest and beautifulest cave in the world. Not just in Brazil, but in the world. Flooded cave. So, let's see. Essa caverna é mais do que uma caverna, porque a gente da comunidade faz promessa, o pessoal de fora também faz promessa, se dá bem, volta bem pagar. É uma tradição todos os anos. So today we're in Brejos 1, the main entrance, the big entrance. Yesterday, Rodrigo and Patrick dove all the sumps between 2 and 1 and determined that here, closer to the entrance, is the 2 best candidates for diving. So today, the guys are bringing all the gear and we're going into the 2 sumps today that we're going to dive. Patrick and I are going to dive the closer one, and Rodrigo and Joffer are going to dive the one at the end of the main tunnel. This is the biggest cave I've ever seen, and I can't get used to it. Moço dizendo eles que vai mergulhar aí, né? Ninguém sabe o que é que eles vão fazer aí dentro, né? Eu acho que não vai achar quase nada aí não, viu? Só água mesmo, né? So, now we're going to do the first dive in this sump that we found yesterday. I did a small free dive yesterday, and it looks like there's a pretty big tunnel heading off in the western direction. Of course, I couldn't see very far because the water is quite tannicky, as you can see. It's slightly green tea colorish. And so my light didn't penetrate quite far, and it's really a huge tunnel. So I'm a bit nervous that it doesn't go, but it's part of exploration. But so we bring all of the equipment down, and then Philip and I are going to start diving. Philip is going to lead laying the line,
and I'm going to do the surveying to make the map. Tô achando gostoso, viu? Graças a Deus tá tudo bom. O moço tá muito louco, viu? É obrigado a conversar com os outros para poder explicar para eles, viu? Que eu vou dizer, o cara não entende nem as palestras deles. Before any dive into the unknown, there must be a detailed ritual, a way to prepare both mind and spirit for what lies ahead. Every strap, every clip, every light tested becomes crucial. Once deep inside, turning back is no longer an option. Your gear becomes part of your own body, and for nothing to go wrong, your partner becomes your lifeline. The sensation of being the first human to ever pass through a place no one has ever seen is unlike anything else. No signs of life, no light, no noise, only your breath, your thoughts, and the unknown ahead. Every corner might reveal something ancient. Every turn, a story never told. In that silence, you realize this isn't just exploration. It's creation. It is you carving a path into the untouched memory of the planet. The cave is really big and it goes all over the place. Very dark cave, so the walls are burned by tannic acid and the water is very tannic. Above 10 meters, it's red like red wine. Super proper tannic, and under 10 meters, it's like yellow, the water. Very weird looking. And also tannic. And so it goes all over the place. We just emptied the reel. There's a clear upstream and downstream. And there's really radical like water temperature changes also. Below 20 meters is freezing the water, and above 20 meters is much warmer, which is kind of weird. Hard navigation because I wasn't really paying attention to the map of the dry part. But easy to lay length is really big and it just keeps going all over the place. Estamos aqui no Brejões 1 com o Patrick e o Philip. Eles acabaram de colocar uma carretilha inteira numa seção nova, encontraram uma parte seca. Oh, this is pretty big. But that's what I thought. That's what I told you also. This looks very sumpy type of environment. And here I would go out of the water because it's quite easy. And not now. A caverna continua, é muito grande. Nós vamos mergulhar agora para a gente ver o que a gente encontra em outro lugar aqui para cima. Um lago grande, para ver se a gente encontra um túnel para norte ou para oeste. Meanwhile, in the second sump of Brejões 1, another team descends into the unknown. Se você fizer assim, eu vou pensar em ficar. Se você fizer assim, eu vou voltar com você. E eu a mesma coisa. Tá bom, combinado. Tá bom? Vamos mergulhar. More than a kilometer of guideline is laid through the flooded corridors. But beyond the line, the tunnel stretches endlessly into the unknown. So vast, it felt like a portal to an underground world had opened beneath us. Caralho, hein, Rodrigo? Que cave, hein? Você viu o teto, cara? Trem grande. Grande pra caralho. Mas ainda bem que a gente passou, né? Sim. Porque daí a gente vai saber pra onde vai, né? Não, no limite, numa hora dessas, cara, vai, me deixa ali, com jeito. Demorou pra caralho. Pô, parabéns. Muito bom. Valeu. Ô galera, cave é grande. Estão baixando os dados da topografia do nosso mergulho de hoje no sifão do ônibus, na Gruta dos Brejões. So this is the outside the main entrance. The main entrance is here, the dry cave. And we surveyed all this to here because that way we can get a correct GPS point here and know what it is. So the GPS point is here because it's outside, right? And then this gives us here, when I put the cursor over it, it actually gives me a real GPS of where the actual flooded part starts. And so it's paralleling, this south line is huge and it's paralleling the main tunnel. And here
You come out and you're in a big, really big dry cave that's going directly this way. So due southwest, they're pretty cool. This is really big, keeps going, gets deeper. And basically there's stuff all over the place. Eles percorreram a caverna inteira, mas eles não encontraram o sifão onde a gente imaginava que poderia ocorrer a conexão. Voltaram com a notícia onde os melhores pontos de mergulho eram na entrada a montante da caverna. Era ali perto que tinham os sifões para começar os mergulhos. E lá a gente fez descobertas fantásticas, a gente botou mais de 2 km de cabo, né, saído depois de mergulho em salões que nunca ninguém tinha ido. Mas e a conexão? A missão Brejões foi chegar aqui nessa caverna importantíssima do país e fazer as primeiras explorações subaquáticas. A gente chegou aqui achando que faltava fazer uma ligação, agora a gente está saindo daqui sabendo que a gente tem quilômetros de caverna provavelmente para explorar debaixo d'água. Então a gente vai precisar voltar aqui com mais tempo e com muita disposição para trabalhar. After 2 days of stress and hard work, now comes a moment of levity. The team is gearing up for the legendary rappel. Estamos aqui em cima da Gruta dos Brejões, aqui, 126 metros de altura, vamos fazer um rapelzão. And most are thrilled, but one team member, not so much. Naturally, that makes him the perfect target. I'm going to shit myself on camera. Because in every serious professional expedition team, Anxious. there's always room for a little 5th grade humor. Can you imagine how my body would look like after hitting the floor from 130 meters? I'm gonna fly the drone, but since Patrick's gonna shit himself, I'm gonna make sure I'm not gonna take a shot from underneath. What they're about to attempt is one of the most iconic vertical descents in Brazilian speleology. 130 meters, straight into the heart of the cave. The rappel at first was absolutely terrifying. I was pacing up and down the house like somebody that's on death row. It's still pretty far down. The constant jokes of the team members of who gets to keep my gear when I smash on the floor into 1,000 pieces was not helping. In fact, some of them wanted me to leave certain parts of my equipment behind just to make sure it wouldn't get damaged in the fall. So they didn't really help a lot to instill my confidence. So Patrick is gonna rappel, which is 100 or more than 100 meters in the entrance of Bresson 1. And if he falls and dies, it's very close to the area where we do the religious service anyway, so it saves a lot of walking and stuff. It's only about 100 meters, 150 meters to the altar, so it's convenient. And then people are gonna leave like little pink statues of you, in the cave. Once I was actually in the wall, I was quite calm and relaxed. And now obviously I'm super happy that people talked me into, and it's one of the really great experiences of this trip. I would have never forgiven myself to leave here without doing it. Patrick had just completed the rappel, but this wasn't the first time that Void had witnessed a descent. Decades ago, another expedition stood there for the first time. No drones, no fancy gear, just a 35mm film camera. That first image, grainy, raw, eternal, it was a mark in time. Era 1986, quando eu me lembro de uma foto de um pôster da SBE, de um cara descendo o maior rapel que eu tinha visto na minha vida. Eu tinha ido uma vez, tinha visto aquele negócio, falei, porra, que boca enorme, era a maior que eu tinha visto. Vamos fazer um rapel? E então surgiu a ideia. Nós não sabíamos o desnível, mas aquela história de jogar pedrinha que você conhece, a gente viu que tinha mais de 100 metros. Então, nós levamos 2 cordas. A maior corda que tinha no céu era uma Bera, 12mm, que cada vez que saía da caverna tinha que lavar, porque senão a areia deixava ela de 15mm. Levamos a Bera de 80, e eu, sabendo que tinha mais, eu me preparei para levar uma outra corda, fazer a amarra, passar o nó e descer. E aí uma vez nós fomos para lá, o Ivo, o Pupilo e eu, e fizemos a amarração e descemos. E foi uma operação, porque para fotografar isso, eu estava com uma lente 300, montei também uma 28 que eu tinha e comecei a fotografar.
Do Ivo, como eu disse, fotografei de dentro para fora. E tem umas fotografias que mostram a dimensão. E aí com o pupilo, que eu já tinha programado, falei, vocês têm que ir com roupa amarela. Não era nada digital, né? Então eu fotografava com slide. Para fora era tudo 125, Kodak, né? E aí, com apito, eu dizia para os caras, sobe, desce, né, para, não sei o quê. E aí o pupilo, quando chegou na hora de fazer essa foto que você se referiu no post, ele parou lá, eu apitei e falei, agora você fica parado aí até eu acabar de fotografar, né? That day, João set up his camera with purpose. He knew that Rappel deserved to be captured. What he didn't know was that his perfectly framed full-color image would travel through time. It became a symbol, and it would inspire the divers who, decades later, returned to that very spot. Eu fico muito contente em saber que uma foto minha deu origem a esse movimento que é o mergulho em caverna, né? Ter participado dos primórdios dessa atividade espeleológica e tendo como parâmetro Guy Collet, Pierre Martin e Michel Lebré, que não esqueço nunca de lembrar, é o início dessa brincadeira toda. Naquele tempo, essa viagem lá para Brejões e tirar essa fotografia, sabe quem viu? Sabe quem comentou? Ninguém. A primeira vez que nós fomos em Brejões, a gente foi por causa da foto do João Lieve. Então, quando nós tivemos acesso àquele painel maravilhoso, né, fomos contaminados pela foto. João Lieve, para as gerações de espeleólogos como a minha, por exemplo, ele é um referencial, sabe? A gente ia para os congressos, ele já era o cara que produzia grandes fotos, o ânimo dele, o bom humor que ele tinha. Então, sabe quando a garotada vai assim para um congresso e tem um referencial, né? O João representa isso para a gente, né? Essa juventude. In the 1980s, it was a poster on a wall, but the deepest link here isn't between caves. It's the echo of knowledge, inspiring generations. A ideia de fazer uma foto na boca de Brejões já existe no meu imaginário há muito tempo, né? De fazer uma foto diferente, uma foto inusitada. E a ideia foi fazer uma foto noturna. E a inspiração não podia ser outra, que não fosse a foto do João Lieve, do Rappel, lá do espeleólogo de macacão amarelo, na boca de Brejões. Só que, assim, eu não podia simplesmente reproduzir aquilo que já tinha sido feito com tanta maestria, né? Não dá para melhorar o que já foi feito. Então eu falei, vou fazer uma coisa diferente. E a ideia foi exatamente fazer uma foto noturna para homenagear o João Lieve, a inspiração que ele fez por gerações, né? E o Dupont, que se emocionou vendo a foto, eu queria colocar ele lá na boca da caverna para fazer exatamente a iluminação para a gente fazer essa foto, né? Não podia ser em outra ocasião que não fosse essa. Que homenageasse de maneira justa o João Lieve, que inspirou tantas gerações de espeleólogos aí. Decades had passed since that first click. The image remained eternal, but the cave still held its secrets. Now back in 2021, the mission wasn't over just yet. Então, como a gente não conseguiu fazer a conexão naqueles 3 dias que estavam programados ali nos Brejões, acabou as atividades nos Brejões, que ótimo, conseguimos colocar um monte de cabo-guia dentro da caverna, descobrimos condutos, salões novos, excelente. A conexão ia ficar para um futuro. O que a gente tinha conseguido fazer naqueles 3 dias tinha terminado. Voltamos para a Pratinha. Era uma véspera de São João. In Brazil, late June means São João, a major celebration across the Northeast. At Fazenda Pratinha, the team's expedition base, the holiday brought crowds and music. The place was overflowing, but beneath the noise, the cave kept whispering, and someone was listening. E aí, o Felipe vem falar para mim o seguinte, poxa, esse lugar não está tão tranquilo, e depois, a gente não fez a conexão porque a gente não mergulhou no lugar correto, né, Ale? Aí eu falo para ele, a gente não mergulhou no lugar que a gente imaginava que a gente deveria mergulhar. E ele fala para mim, e se a gente voltasse para lá? I was like thinking non-stop about the connection, and I thought, since we're here and it's really close, we have to go back. So I insisted we go back. O que a gente fez? A gente pegou um dos nossos espeleomergulhadores, o Rodrigo, e falou, Rodrigo, você vai na frente, que a sua missão é encontrar esse sifão aqui, que a gente não encontrou até ontem.
Você tem que ir até ele e verificar, entrar com uma máscara embaixo d'água, com uma lanterna, iluminar e ver se tem um conduto ali, porque é ali que a gente precisa chegar. The plan is simple. Rodrigo goes ahead, light on gear, no crew, straight to the spot Dupont had marked from the very beginning. Meanwhile, the rest of the team refills the tanks, loads the truck, and gets ready for another push. Olha, esse conduto aqui tá pedindo, pelo amor de Deus, para ser mergulhado. Ele é um sonho bom. Deve ter descido já 10 metros de profundidade, pelo menos ali. Então a chance de seguir bastante é grande. Temos que vir com a tralha toda de mergulho para descobrir. Quando a gente chega de noite nos Brejões, o Rodrigo já estava lá esperando a gente, falando: eu encontrei o lugar, eu encontrei o sifão, eu entrei com uma máscara e com uma lanterna. Cara, tem um conduto lá. O resto é história, velho. Early next morning, they load the gear onto their backs and head straight to the point now confirmed on the map. Focused, determined. They cross the cave from end to end, and when they reach the sump, they start to do what they do best: push forward into the unknown. What I remember from that sump was, first of all, you could see that really insane thunder massive rock that I called the spaceship, where basically the water has eroded around this massive pillar and the pillar just leaned to one side. From the moment we went underwater, it looked completely different, way bigger of a tunnel than all the other places we had seen before. Like, it was really a massively wide thunder tunnel, so it felt right away different. It must have been for sure around about 30 meters in depth. And I remember Rodrigo was laying line. It was the first time, if I remember correctly, that Rodrigo finished an entire reel in one shot. He was ecstatic. I went to the end of line that we had just laid with Rodrigo, tied in. The line followed still in the same direction, got a little bit deeper also, and went into like a canyon depicted cave, and it became shallower and shallower and shallower and shallower and shallower. And then ultimately I could see the water surface, and I surfaced in that moment a gas pocket, right? In that moment we're not sure this is breathable. I'm not sure this is Brejois 2. It could be part of Brejois 1. It could be a gas pocket in between the two, not connected to either Brejois 1 or Brejois 2. I mean, not in the dry section, of course. So right now we did not know at all exactly where I was. A gente mergulhou lá e saiu do outro lado. Amarramos uma seta. E a gente topografou. Ligamos para o Ézio, então, com os dados da topografia. Ézio, você tem as bases topográficas para a gente amarrar? Ele manda para nós na hora. Bingo! Encontramos a conexão. Para a gente garantir que realmente íamos sair na 2, vamos ver se a gente encontra o nosso cabo lá do outro lado. O Rodrigo foi no outro dia e voltou lá com a fotografia de cima, assim, né? Tá aqui o cabo, ó. In cave diving, it's tradition. The first diver to explore a new passage or make a connection earns the right to name it. And this one was never in question. This dive became a memory carved in stone, a bond between souls. In January 2021, Patrick lost his best friend, Flavio. And when he surfaced into the dry chamber, he didn't need to ask. The cave had already answered. Naming the connection wasn't a decision, it was a tribute, and it was clear what it had to be. The first time was when you walk through that first huge dome and hall of Brejoins 1, and then you find this massive Christian cross with the altar and all of the, the Virgin Mary, and also the formation of Padre de Muerto and Senora do Milagro. When I heard that story the first time, it was, I mean, there's definitely a huge spiritual aspect to the cave itself. And for me, it was the perfect fit. I mean, literally, when we did the connection,
It felt a little bit like light coming down onto me from above. I knew in that moment that that passage has a name now, and it's called Flavius Passage. Então foi feita a conexão, 35 anos depois, da foto que mudou tudo. Dessa jornada de a gente lutar para que os órgãos ambientais entendessem que a gente não ia destruir nada, que a gente só ia ajudar a conhecer o patrimônio espeleológico para poder ajudar a preservar e que ia abrir portas para um monte de pessoas que quisessem estudar, que quisessem entender a geologia, a hidrogeologia, a paleontologia, enfim, toda a ciência que tem por trás desse ambiente natural que a gente precisa conhecer para preservar. To discover is to preserve. In DuPont's words, these aren't just poetic ideals. They give meaning to the entire struggle to improve the rules for cave diving in Brazil. Because discoveries must echo beyond the cave walls, into science, into law, into protection. And the deeper we dive, the clearer it becomes. All these efforts stand on the shoulders of those who came before, of those who, decades ago, took the first steps forward and began to write the story. Eu juntava um pouquinho da parte de direito ambiental na hora de conservar a caverna e participei em 88 via SBE da Constituição, onde a gente tirou a caverna que estava no Código de Mineração e botou a caverna no Código do Meio Ambiente. E aí na Constituição tem lá no parágrafo XYZ cavidades naturais subterrâneas. A gente conseguiu que ali na Constituição as cavernas fossem vistas não como uma matéria-prima de calcário, mas sim como um ambiente subterrâneo que precisava ser conservado, porque tinha beleza, porque tinha vida, porque tinha potencial arqueológico, paleontológico e turístico. Então isso foi, vamos dizer assim, uma coisa natural. Os problemas foram aparecendo e eu fui, graças a Deus, me envolvendo com tudo isso. The Brejos caves were connected, but the story is still being written. Because true legacy isn't defined by one achievement. It walks forward with those who keep the journey alive. Em 2023, o Alexandre Lobo queria gravar a história dessa conexão que tinha ocorrido 2 anos antes. Quando ele conversou comigo, eu falei, mas espera aí, contar a história? Mas você tem que contar essa história para você mergulhar com a gente lá. Você topa? Em 2023, nossa equipe recebeu um convite para trazer o Alexandre Lobo, um notório espeleólogo do Grupo Bambuí, para mergulhar em cavernas. A ideia era vir com ele aqui para a Mina da Passagem, dar um treinamento e depois acompanhá-lo nas viagens pela Bahia. Dry and underwater explorers, 2 paths, once separate, now merge. What lies ahead can only be revealed when breath meets stone, when rope meets line, when disciplines become one. And that moment had come. Agora nós estamos aqui em Mariana, Minas Gerais, na Mina da Passagem, fazendo um treinamento de mergulho em caverna para poder fazer essa travessia, mergulhar lá em Brejões, poder ultrapassar esses limites que os sifões e os lagos subterrâneos me impunham. O mergulhador em caverna, muito raramente ele é espeleólogo. E o espeleólogo, muito raramente, é mergulhador em caverna. Então, a soma dessas duas ciências, dessas duas atividades tão prazerosas, ela vai fazer com que o crescimento seja mútuo. A gente faz tempo que busca uma oportunidade de fazer com que o espelho, o mergulho e a espeleologia seca entrem em sinergia para que a gente possa, uma atividade, somar com a outra. E ganha a espeleologia, que vai ter a ferramenta do mergulho em caverna como uma forma de explorar cavernas onde o espeleólogo seco não consegue chegar mais. While Lobo was preparing, a new team was being assembled. And in 2023, the mission returned to the cave, this time under the leadership of Romeo Dibb for Lobo's first cave dive. A baptism worthy of a renowned speleologist who knew the dry side of that cave like the back of his hand. Foram praticamente 30 anos sonhando com um mergulho em caverna e agora poder realizar essa atividade, né, de poder mergulhar em caverna e fazer a travessia do sifão e fazer a conexão de Brejões, é uma coisa assim que expande
esse panorama de exploração. Então, onde terminava uma exploração, agora, na verdade, é o início de uma outra exploração. Eu fiquei imaginando aqueles lagos, né? Aquela curiosidade realmente torturante de, pô, o que tem para lá, né? Você tem muita coisa para ser descoberta que só requer pessoas e um pouco de investimento, né? E o Espero Mergulho está trazendo à tona aquele lado desconhecido, que por mais óbvio que seja para o técnico, para o pesquisador, você não consegue convencer se você não trouxer a evidência, né? Então, essa informação que o pessoal do mergulho está trazendo, ela é fundamental para mostrar mesmo isso. Sistemas kársticos, eles vão além do que você consegue ver num primeiro momento. From what I've seen so far, I mean, the place behind me was by far the most impressive, size-wise, dry cave I've ever walked through or been to. Not only the distance, but also you walk through the most impressive, humbling, intense to absorb the vastness of this dry cave. Before you actually go to the water. So you're already in awe before you go underwater. So judging on that and on our limestone map that we have seen, I think there is absolutely measureless, huge potential for submerged caves in Brazil. And I hope that I'm going to be invited on a lot of expeditions and I get to come here a lot because I really, truly love this place. It's absolutely amazing. Here, what we found, this is just the beginning of the exploration here. You could spend like weeks and weeks exploring because it goes all over the place. And it's hard here, the navigation, because it goes everywhere. I mean, so you really have to, go on the compass, okay, I want to go south, or choose a direction and really stick to that direction and go up and down, under, and stuff like that. This cave messes with your mind navigation-wise, which is cool. So there's like years of exploration to do here, and that's just one cave out of many. Take caves like Brejões, really like dark, really weird looking, really spooky and freaky, like this one. This is really a cave that people, like a lot of people, they're not going to like, but the ones who really like it, they're going to love it. Because it's really dark, super weird. The water is yellow, clear but yellow, so it really adds like an air of mystery. One of the really strong early memories I have is this massive tarantula just Jesus Christing over the water surface. Like it ran so fast. And I'm like, wow, we are right in the shadow of a spaceship from the Predator that crushed into Earth. And now here there are spiders that walk on water ready to attack us. I like caves where it's like, it feels super mysterious, but not mysterious like the Enchanted Forest, mysterious like, we're on this alien planet and we're gonna get attacked by monsters at any moment, kind of mysterious. It adds character to the cave, and this really is like, this is like multiplied by 100. It's one of the freakiest, like spookiest caves I do. That's exactly the kind of cave I like. A expedição de 2021 e depois a de 2023 foram fundamentais para a espeleologia e para o mergulho em caverna. Essa junção dessas duas ciências, ela trouxe mais conhecimento para a comunidade de uma maneira geral. O mergulho em cavernas, ele é um grande aliado da conservação, porque as pessoas começam a saber o que existe e o que você conhece, você conserva. Underground, time moves differently, and it's the respect for this science, combined with the skill of divers at this level, that makes the paths opened in this mission guide the future of Brazilian cave exploration. The Brejões caves were connected, but the story is still being written, because true legacy isn't defined by one achievement. It walks forward with those who keep the journey alive. Brejões é uma caverna bruta, gigante, enigmática, magnética. Ela grudou em todos nós, um imã grudou, na nossa mente, no nosso imaginário. A gente olhou tanto aquele mapa e a gente já mergulhou algumas vezes lá e a gente sabe o tamanho das dimensões dos condutos, quão gigantesco é todo aquele sistema, principalmente embaixo d'água. Muito maior do que em cima. A gente já descobriu coisas fantásticas que a gente nem relatou aqui. A
A gente vai voltar. This mission doesn't end with a line between 2 points on a map. It ends with something else, an invisible thread, but a deep one, connecting people, time, and hearts. And maybe, just maybe, that's how we write history. Was one world, one life, one great adventure.